Hey, that was on too. O problema dos segredos é que eles nunca ficam enterrados para sempre. Você pode cuidar deles por uma vida inteira, regá-los com silêncio e cercá-los com isolamento, mas eles têm vontade própria. Encontram um jeito de brotar da terra quando você está menos preparado, e no outono de 1987, 23 anos de proteção cuidadosa se desfizeram em questão de dias. Tudo o que eu achava que entendia sobre a criatura que vivia em nossas terras, tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria vida, acabou sendo construído sobre alicerces que eu nem sabia que existiam. Meu nome é Elias Thorne, e eu tinha 49 anos quando a verdade finalmente nos alcançou. Eu morava com meu irmão mais novo, Samuel, que tinha 45, em um vasto rancho madeireiro nos confins do norte das Oregon Cascades, lá onde a natureza selvagem não está para brincadeira e te engole por inteiro. Nossa propriedade cobria pouco mais de 600 acres de terreno misto. Pastos ondulados para as poucas cabeças de gado que mantínhamos, trechos densos de pinheiros Douglas e cicutas ocidentais, e afloramentos rochosos que davam para uma rede de túneis de lava e cavernas que explorávamos desde meninos. A cidade mais próxima era Black Creek, com 600 habitantes num dia bom, e ficava a 24 quilômetros por uma estrada de cascalho sinuosa que virava um rio de lama toda vez que chovia, o que acontecia com frequência. Havíamos herdado o lugar de nosso pai em 1964, ano em que um ataque cardíaco fulminante o levou, enquanto ele consertava uma cerca no cume sul. Papai havia trabalhado naquela terra por 40 anos, e o pai dele antes dele. Os Thorne tinham raízes profundas naquele solo, mais profundas do que a maioria das pessoas sabia. Mas o segredo mais profundo não estava no solo, estava nas cavernas. Aquela manhã de outubro começou como qualquer outra. Eu estava na oficina, tentando ressuscitar nosso antigo trator Ford, enquanto Samuel percorria as cercas em sua égua firme, uma baia chamada Cricket, que conhecia a propriedade melhor do que nós dois. O rádio na minha bancada tocava algo do U2, uma música sobre um lugar com ruas sem nome, e lembro de pensar como era estranho que a música do mundo lá fora pudesse chegar tão longe em nossa solidão, trazendo sussurros de uma vida que parecia completamente fictícia de onde eu estava. O motor do trator vinha engasgando há uma semana, e eu estava com o braço enfiado na graxa até o cotovelo quando ouvi os cascos de Cricket no cascalho, movendo-se mais rápido do que deveriam. Samuel nunca corria com aquela égua, a menos que algo estivesse errado. O espírito dela era disposto, mas suas juntas estavam envelhecendo, e ele a tratava como se fosse feita de porcelana. Tirei a cabeça de debaixo do capô bem na hora em que Samuel desceu da cela, seu rosto marcado por uma expressão que eu não via há anos. A última vez que ele pareceu daquele jeito foi em 1978, quando um incêndio florestal atingiu o cume leste e passamos 3 dias lutando contra ele com nada além de paz e adrenalina. Elias, temos visita, disse ele, com a voz baixa e tensa. Gente na divisa norte. Parecem oficiais. Caminhões, equipamento, o pacote completo. Estão montando uma espécie de acampamento base. Meu estômago revirou, como sempre acontecia quando o mundo exterior se aproximava demais. Que tipo de oficiais? Não consegui chegar perto o suficiente para ver direito, mas os caminhões tinham placas do governo, federais, não estaduais. E Elias, um deles carregava um fuzil, não era para caça, estilo militar. A divisa norte. Isso os colocava a talvez 3 quilômetros da entrada principal da caverna, perto o suficiente para tropeçarem nela se estivessem fazendo qualquer tipo de levantamento minucioso.
perto o suficiente para encontrá-lo. Eles te viram? Acho que não. Fiquei na mata. Observei de longe. Mas se eles começarem a se mover para o sul... Ele não precisou terminar a frase. Nós dois sabíamos o que estava em jogo. Eu vou hoje à noite, eu disse, já tirando minhas luvas de trabalho engorduradas. Depois que escurecer, avisá-lo, ver se ele sabe de alguma coisa. Samuel assentiu, seu rosto curtido pelo tempo vincado por uma preocupação que não tinha nada a ver com tratores quebrados ou tempestades se aproximando. Vou ficar de olho neles amanhã, mas Elias, se isso for o que eu acho que é, se o governo finalmente encontrou evidências dele, não podemos pensar nisso ainda. Interrompi, embora fosse a única coisa em que eu conseguia pensar. Só precisamos de informação. Todo o resto vem depois. Naquela noite, deitado acordado em minha cama estreita e esperando a lua se pôr, minha mente voltou para o inverno de 1964, quando Samuel e eu descobrimos pela primeira vez que não estávamos sozinhos naquela montanha. Nosso pai estava morto havia 3 semanas quando a nevasca atingiu. Foi uma daquelas nevascas típicas das Cascades que vem do Pacífico, despejando neve aos montes e depois mudando para chuva congelante só para selar o mundo em gelo. Ficamos sem energia no primeiro dia, o que era normal, e no terceiro dia estávamos racionando lenha porque nenhum de nós tinha pensado em abastecer o depósito de lenha adequadamente antes do tempo virar. Papai sempre cuidava disso, e ainda estávamos aprendendo as inúmeras maneiras como sua ausência remodelaria nossas vidas. Eu tinha 26 anos na época. Samuel tinha 22. E estávamos tentando tocar um rancho que mal entendíamos, enquanto lamentávamos por um homem que tinha sido mais uma força da natureza do que um pai. A tempestade parecia um teste, um desafio da própria montanha para ver se éramos dignos da terra que havíamos herdado. Na quarta manhã, com a neve finalmente diminuindo, mas o frio se instalando como se pretendesse ficar para sempre, nós nos agasalhamos e fomos para o antigo galpão da serraria procurar um aquecedor a querosene extra. O galpão ficava a algumas centenas de metros da casa principal, uma estrutura que nosso avô construiu na década de 1920. Não o usávamos muito, principalmente para guardar equipamentos velhos, dos quais não conseguíamos nos desfazer. Foi quando ouvimos o som. Não era o vento. Não era um animal preso, embora esse tenha sido meu primeiro pensamento. Era algo entre um gemido e um choro, um som de exaustão e medo puros e profundos que parecia vir de dentro do próprio galpão. Provavelmente um cervo, disse Samuel, embora sua voz não tivesse convicção. Ficou preso aí dentro, procurando abrigo. Aproximamo-nos com cuidado, e foi quando vimos as pegadas na neve fresca. Pegadas claramente bípedes, facilmente o dobro do tamanho das minhas e afundadas o suficiente para sugerir algo incrivelmente pesado. Vinham da floresta profunda a noroeste e levavam diretamente à porta do galpão, que estava ligeiramente entreaberta. Isso não é um cervo, eu disse, constatando o óbvio. Samuel, sempre o mais corajoso de nós, deu um passo à frente e empurrou a porta. As dobradiças rangeram em protesto. Na luz fraca que se filtrava pelas janelas cobertas de neve, nós o vimos. Ele estava agachado no canto mais distante, tentando se encolher em um espaço que não poderia contê-lo. Era enorme, facilmente com mais de 2 metros de altura, mesmo curvado, coberto da cabeça aos pés por um pelo grosso e marrom escuro, emaranhado com gelo. Seus ombros eram mais largos que os de qualquer ser humano, seus braços mais longos em proporção ao corpo, e suas mãos eram do tamanho de pratos de jantar. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos. Castanhos escuros, quase pretos, e repletos de uma inteligência inconfundivelmente senciente. Aquilo não era um animal, era uma pessoa,
Um ser com pensamentos e medos que entendia que estava em perigo terrível. Ele tremia violentamente, todo o seu corpo sacudido por um tremor que ia além do frio e entrava em algo mais sério. Eu já tinha visto hipotermia antes. Aquela criatura, o que quer que fosse, estava morrendo. Samuel soltou um palavrão e a criatura emitiu um som baixo de aviso, defensivo, mas fraco. Estava exausto demais para lutar. Calma, eu disse, usando o mesmo tom tranquilo que usaria com um cavalo assustado. Não vamos te machucar. Elias, disse Samuel em voz baixa. Ele está congelando até a morte. Eu estava vendo. Apesar de seu tamanho imenso e pelo grosso, a criatura estava em crise. A tempestade tinha sido demais para ele. Nosso galpão salvara sua vida, mas por pouco. Precisamos aquecê-lo, eu disse. Vou pegar o aquecedor a querosene no celeiro. Você fica aqui, tenta acender um fogo naquele fogão a lenha velho. Corri pela neve mais rápido do que não corria há anos. Meus pulmões ardendo, minha mente acelerada com implicações que eu não conseguia processar. Bigfoot, Sasquatch. A criatura das histórias, das fotografias borradas. Ele era real e estava morrendo em nosso galpão. Peguei o aquecedor, um monte de cobertores de cavalo velhos, uma garrafa térmica de café quente e toda a comida que consegui carregar. Quando voltei, Samuel tinha conseguido acender o fogão a lenha e a criatura observava as chamas com algo que parecia esperança. Trabalhamos em silêncio por horas, alimentando o fogo, trazendo mais cobertores, oferecendo água e comida. Ele observava cada movimento nosso, mas não tentou fugir ou atacar. Parecia entender que estávamos ajudando. No final da tarde, seus tremores haviam parado. Ele ainda estava fraco, mas não corria mais perigo imediato. Devemos deixá-lo descansar, eu disse a Samuel. Enquanto nos movíamos em direção à porta, a criatura fez um som que nos parou. Foi claramente intencional uma comunicação. Nós nos viramos. Ele estava sentado mais ereto, olhando para nós com aqueles olhos inteligentes. Ele tocou o peito com uma mão enorme e fez um som. Levei um momento para decifrá-lo. Silas, Samuel e eu nos olhamos chocados. Ele está nos dizendo o nome dele, sussurrou Samuel. Eu toquei meu próprio peito. Elias, eu disse, e depois apontei para meu irmão. Samuel. A criatura, Silas, olhou para cada um de nós. Seu rosto mostrava algo que parecia quase alívio, como se o fardo de ser desconhecido tivesse sido levantado. Voltaremos amanhã, eu disse. Descanse. Ele fez um som de reconhecimento e quando fechamos a porta do galpão, ele estava se aninhando sob os cobertores. Voltando para casa, não falamos nada. Havia muito a processar. Mas eu sabia que tínhamos feito uma escolha. Tínhamos escolhido ajudar, proteger. Aquela escolha definiria os 23 anos seguintes. De pé na oficina em outubro de 1987, aquela memória estava tão clara quanto o dia anterior. Os anos seguintes foram preenchidos com inúmeros pequenos momentos de confiança, de levar comida e suprimentos para sua caverna, de aprender seus costumes e ensinar-lhe alguns dos nossos. Ele se mudou do galpão para o sistema de cavernas uma semana após sua recuperação, e nós o visitávamos regularmente desde então. Mas agora, com agentes federais em nossa propriedade, eu me perguntava se tudo o que havíamos construído estava prestes a desmoronar. Esperei até depois da meia-noite para fazer a caminhada até as cavernas. Levei uma lanterna, uma mochila com suprimentos e o velho fuzil de nosso pai. Não para Silas, nunca para ele, mas para os pumas que rondavam nosso território. O caminho era um que eu poderia percorrer dormindo. A entrada da caverna estava escondida atrás de um desmoronamento de rochas coberto de musgo, invisível a menos que você soubesse onde procurar. Pisquei minha lanterna 3 vezes, nosso sinal, e esperei. Logo, Silas emergiu da escuridão.
Ele havia envelhecido como todos nós, mais pelos grisalhos, e ele se movia com um pouco menos de fluidez. Mas ele ainda era a presença física mais impressionante que eu já havia encontrado. Silas, eu disse em voz baixa, temos um problema. Ele inclinou a cabeça, um gesto de preocupação. Ao longo de 2 décadas, desenvolvemos um sistema de comunicação. Ele entendia muito inglês e nos ensinou alguns de seus próprios sons e gestos. Tirei um pequeno caderno e desenhei bonecos de palito representando homens e caminhões. Silas observou e sua postura mudou imediatamente. Seus ombros ficaram tensos, mas não foi medo que eu vi. Foi algo que parecia pavor, como resignação. Silas, você sabe por que eles podem estar aqui? Perguntei. Ele fez um som baixo e urgente e gesticulou para que eu o seguisse para o interior da caverna. Isso era incomum. As cavernas mais profundas eram seu espaço privado. Eu o segui por uma passagem estreita até uma câmara maior que eu nunca tinha visto. O feixe da minha lanterna varreu as paredes e eu prendi a respiração. As paredes estavam cobertas de marcações, símbolos e desenhos deliberados. Alguns pareciam antigos, outros eram mais novos, claramente feitos por Silas. Os desenhos mostravam figuras. Algumas eram de sua espécie, grandes e peludas. Outras eram humanas. Mas o que fez meu sangue gelar foi o terceiro tipo de figura. Pareciam de sua espécie, mas eram diferentes, mais agressivas, carregando o que pareciam ser armas rudimentares. E em vários desenhos, essas figuras agressivas eram mostradas caçando e atacando outros como Silas. O que é isso? Consegui perguntar. Silas apontou para as figuras agressivas, depois fez uma série de sons ásperos e guturais que eu nunca tinha ouvido. Então ele apontou para si mesmo e fez o gesto de se esconder. Você tem se escondido deles, eu disse, as peças se encaixando. Não de humanos, de outros como você. Silas assentiu enfaticamente. Então ele fez algo que me abalou profundamente. Ele apontou para um novo desenho que havia feito, mostrando homens com equipamentos e veículos. E ao lado deles, ele havia desenhado as figuras agressivas, juntos. Você está dizendo que esses agentes federais estão trabalhando com esses outros? Outro aceno de cabeça, mais urgente desta vez. Ele se moveu para outra seção da parede, onde havia desenhado um mapa rudimentar da região. A maioria das áreas estava marcada com X. Apenas algumas permaneciam desmarcadas, e uma delas era aproximadamente onde nosso rancho ficava. Eles estão procurando por você especificamente, eu disse, a terrível compreensão me inundando. Eles vêm te caçando há muito tempo. Silas tocou a parede suavemente sobre uma antiga gravura de várias figuras agrupadas. Então ele fez um gesto amplo, passando a mão pela garganta. Morte. Sua família. Essas criaturas agressivas haviam matado sua família, e ele estava fugindo desde então. Pensávamos que o estávamos protegendo de curiosos e caçadores de troféus. Não tínhamos ideia de que ele era um refugiado, escondendo-se de algo muito mais perigoso. Quantos deles existem? Perguntei. Desses agressivos? Silas levantou as mãos várias vezes. Uma população, não apenas alguns indivíduos. E eles trabalham com humanos? Por quê? Ele apontou para desenhos que mostravam trocas. As figuras agressivas dando algo aos humanos, recebendo algo em troca. Um desenho mostrava uma criatura capturada como Silas sendo entregue aos humanos. Eles estão fazendo trocas, eu disse enojado. Eles ajudam os humanos a encontrar os da sua espécie e, em troca, eles recebem o quê? Território, proteção. Silas fez um som de afirmação. Então ele apontou de volta para a entrada da caverna em direção ao acampamento federal. Eles estavam perto. E quando encontrassem este lugar, ele não precisou terminar. Ele já tinha passado por isso antes. Muitas vezes. Preciso voltar, eu disse.
Falar com o Samuel. Vamos dar um jeito, Silas. Não vamos deixar que te peguem. Mas eu me perguntava o que 2 rancheiros de meia idade poderiam fazer contra uma operação federal apoiada por monstros. Quando cheguei em casa, encontrei Samuel na cozinha com uma cafeteira de café fresco e uma expressão que me dizia que ele também tinha notícias. Elias, temos problemas maiores, disse ele. Peguei algo no rádio de ondas curtas, frequências militares. Consegui alguns fragmentos antes de eles mudarem de canal. O que você ouviu? Ele me olhou sombriamente. Espécime, contenção. E, Elias, eles disseram força letal autorizada. Sentei-me pesadamente. É pior do que pensávamos, Samuel. Muito pior. Contei a ele tudo. Os desenhos da caverna, as criaturas agressivas, a caçada coordenada. Quando terminei, Samuel parecia tão abalado quanto eu. Precisamos de ajuda, eu disse. Alguém com autoridade, alguém que possa acreditar em nós. Quem? Perguntou Samuel. O xerife? A imprensa? Eles transformariam isso num circo. Então um nome surgiu, alguém em quem eu não pensava há anos. Você se lembra da Iris Thorne? Perguntei. Samuel franziu a testa. Nossa prima, a bióloga, aquela que fez aquele estudo da vida selvagem lá em 79? Ela estava com o serviço florestal na época, eu disse. Passou 3 semanas em nossa propriedade. Lembro que ela encontrou umas amostras de pelo incomuns, grandes. Ela queria investigar mais a fundo, mas o supervisor dela a barrou. Eu sempre me perguntei se aquele supervisor sabia de algo. Iris tinha ficado frustrada. Ela sabia que tinha encontrado algo significativo. Ela está no escritório regional em Portland agora, eu disse. Vi o nome dela em alguns documentos de políticas. Você acha que ela ajudaria? Acho que ela nunca esqueceu aquelas amostras. E acho que ela está esperando por um motivo para investigar. Fui até o telefone na parede da cozinha. É nossa única chance. A ligação demorou uma eternidade, mas finalmente consegui uma voz humana que poderia me transferir para o escritório da doutora Thorne. A secretária dela estava cética, mas concordou em passar meu recado. Diga a ela que é Elias Thorne, da propriedade em Cascade Ridge. Diga que é sobre as amostras que ela encontrou em 79. Diga a ela que se ela não vier logo, a espécie responsável pode não existir por muito mais tempo. Houve uma longa pausa. Senhor, a doutora Thorne está muito ocupada. Diga a ela que é sobre aquilo que o chefe dela mandou ela esquecer. Diga que eu posso provar que é real. Outra pausa. Vou garantir que ela receba a mensagem imediatamente. Eu desliguei. Agora é esperar. Mas não podíamos esperar passivamente. Vou voltar lá amanhã, disse Samuel. Onde eu vi o acampamento deles. Preciso chegar mais perto, ver o que eles realmente estão fazendo. Isso é perigoso. Conheço essas montanhas melhor do que eles. Consigo ficar escondido. Ele pegou uma câmera Polaroid. Se eu conseguir fotos, qualquer coisa que possa ajudar... Ele estava certo. Informação era crucial. Ele partiu ao amanhecer. Fiquei em casa, monitorando o rádio de ondas curtas e vigiando a estrada. Às 11 da manhã, o rádio de ondas curtas crepitou com a voz de Samuel, baixa e tensa. Elias, está aí? Estou aqui. O que foi? Você precisa ver isso. Estou no local da antiga torre de incêndio, a uns 3 quilômetros do acampamento deles. Consegue chegar aqui? Chego em 1 hora. Caminhei o mais rápido que meus joelhos envelhecidos permitiam. Quando cheguei à antiga torre de incêndio, encontrei Samuel agachado na vegetação rasteira com uma linha de visão clara para uma clareira abaixo. O que ele me mostrou mudou tudo. Não era um acampamento de pesquisa. Era uma operação de estilo militar. Contei 5 grandes tendas, vários veículos, incluindo o que pareciam ser veículos blindados de transporte de pessoal, e pelo menos 1 dúzia de homens se movendo com eficiência militar. Mas essa não era a pior parte.
Na beira da clareira, presa em um cercado reforçado, havia uma criatura. Era semelhante a Silas, mas enquanto o pelo de Silas era marrom escuro e seu comportamento gentil, esta criatura tinha pelos pretos e irradiava ameaça. Mesmo à distância, eu podia ver a agressão em sua postura. Era um deles, um dos agressivos dos desenhos de Silas. Eles estão usando-o como um rastreador, eu disse, minha voz vazia. Olha, disse Samuel me entregando seus binóculos. Com a ampliação, observei um soldado se aproximar do cercado com um pedaço de carne crua. Ele não mostrava medo. Empurrou a carne por uma fenda e a criatura a arrebatou. Então o homem falou, e a criatura respondeu com sons deliberados. Eles estavam conversando. Essa coisa não é um prisioneiro, eu disse. É um parceiro. Observei outro homem trazer amostras de tecido para o cercado. A criatura as cheirou. Depois fez uma série de gestos que os homens pareciam entender. O cheiro de Silas. Eles iam usar essa criatura para caçá-lo. Samuel já tinha tirado várias fotografias Polaroid. Precisamos voltar, eu disse. Avisar o Silas. Estávamos na metade do caminho de volta pelo cume quando o helicóptero apareceu. Seu farol de busca varrendo a floresta. Eles estavam expandindo a busca. Abaixa! Sibilou. Samuel! Nós nos jogamos no chão enquanto ele passava por cima. Conseguimos voltar para o rancho e encontramos algo nos esperando que fez meu sangue gelar. Marcas de pneus frescas em nossa entrada. Em nossa varanda, preso na moldura da porta, havia um cartão de visita, Major Grant, Departamento do Interior, Operações Especiais. No verso, uma mensagem simples. A cooperação é esperada. A interferência será processada. Eles sabem, disse Samuel. Sabem que estamos aqui. E então, como se fosse um sinal, o som de um motor veio da estrada de acesso. Um veículo se aproximando. Nos posicionamos em locais escondidos, prontos para o pior. Mas o veículo que surgiu era uma caminhonete do serviço florestal. E a mulher que saiu parecia ter dirigido a noite toda. Aris Thorne tinha envelhecido, mas nós também. Ela estava na casa dos 40 e poucos anos agora, seus olhos afiados e alertas apesar do cansaço. Primo Elias, disse ela caminhando em nossa direção. Sua mensagem foi convincente. Aris, obrigado por ter vindo. Aquelas amostras de 79 me assombraram por 8 anos, disse ela. Meu supervisor me disse para largar o caso e eu sempre me perguntei por quê. Sua mensagem sugeriu que você tem respostas. Tenho mais do que respostas, eu disse. Tenho provas, mas Aris, antes de te mostrar qualquer coisa, preciso saber. O que você está disposta a arriscar? Ela não hesitou. Se você puder me mostrar o que eu acho que vai me mostrar, eu estou disposta a arriscar tudo. Eu acreditei nela. Então entre. Nas 2 horas seguintes, mostramos tudo a Aris. As polaroides, meus esboços dos desenhos da caverna, a história inteira desde 1964. Sua formação científica lutava com sua excitação visível. Vocês tiveram contato com um por 23 anos, disse ela finalmente, sua voz um sussurro. Um ser vivo e senciente. E vocês o estiveram protegendo. Protegendo ele, corrigi. O nome dele é Silas. Aris estudou os esboços. E esses outros, os agressivos? Você está dizendo que são da mesma espécie, mas comportamentalmente distintos? E que formaram uma aliança com elementos do governo do Zirio? É o que parece, disse Samuel. Ela se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro. Se isso for verdade, é o maior acobertamento da história moderna. Uma espécie de hominídeo desconhecida. E o governo está participando de, o quê? Genocídio? Não sabemos, eu disse. Mas eles estão caçando. Aris parou de andar. Preciso vê-lo. O Silas. Preciso documentar isso adequadamente. Se eu conseguir registrar um relatório formal, reivindicar a descoberta de uma espécie não classificada,
Eles vão enterrar o caso, eu disse. Como enterraram suas evidências em 79. Talvez, mas cria um rastro de papel. Documentação oficial. Se algo acontecer com o Silas depois disso, torna-se uma questão legal. Ela estava certa. O segredo tinha mantido Silas seguro, mas não ia mais funcionar. Nós te levaremos até ele esta noite, eu disse. Naquela noite, enquanto esperávamos a escuridão, o rádio de ondas curtas ganhou vida com tráfego criptografado. Pegamos fragmentos suficientes para entender que a caçada estava se acelerando. Busca em grade expandindo para o sul. Equipe de rastreamento relatando sinal forte. Contato esperado em 48 horas. 48 horas. Era tudo o que tínhamos. Partimos para as cavernas à meia-noite. Dei o sinal na entrada. Silas, é o Elias. Tenho alguém comigo. Uma amiga que quer ajudar. Por favor, confie em mim. O silêncio se estendeu. Então, Silas emergiu lentamente nos feixes de nossas lanternas. Ares emitiu um pequeno som, metade suspiro e metade prece. É real, ela sussurrou. Silas estudou essa nova humana com desconfiança. Silas, eu disse, esta é a Dra. Thorne. Ela é uma cientista que quer te proteger. Por um longo momento, Silas não se moveu. Então, lentamente ele se afastou, nos convidando para a câmara externa. Lá dentro, Aris trabalhou rapidamente, profissionalmente. Ela fotografou Silas, coletou amostras de pelo que ele ofereceu e documentou os desenhos da caverna. Quando terminou, ela se virou para encará-lo. Eu entendo que você tem sido caçado, disse ela. Vou fazer tudo ao meu alcance para protegê-lo. Silas olhou para ela. Depois fez um som suave, que soou como gratidão. Estávamos arrumando as coisas quando ouvimos os helicópteros, 2 deles desta vez, seus faróis de busca varrendo a floresta mais perto do que nunca. Movemo-nos o mais rápido que a furtividade permitia, os helicópteros passando por cima 2 vezes. Quando chegamos em casa, o rosto de Aris estava tomado pela determinação. Preciso registrar este relatório imediatamente, disse ela. Ela passou a hora seguinte no telefone. Quando finalmente desligou, sua expressão era sombria. Registrei a notificação formal de descoberta de espécie com 3 agências diferentes. Está no sistema. Eles não podem fingir que não existe. Isso vai detê-los? Perguntou Samuel. Provavelmente não, mas cria complicações. O telefone tocou. Atendi com cautela. Sr. Thorne. A voz era ríspida, profissional. Aqui é o Major Grant. Acredito que o senhor tenha interferido em um assunto de segurança nacional. Coloquei o telefone no viva voz. Major, reconheço seu nome. Então sabe que isso é sério. Fui informado de que uma pesquisadora do Serviço Florestal registrou alegações de descoberta com base em evidências de sua propriedade. Este é um assunto federal que se sobrepõe às regulamentações normais de vida selvagem. Aris se inclinou para o telefone. Major, aqui é a doutora Aris Thorne. Registrei essas alegações com base em evidências científicas legítimas. Doutora Thorne, a voz de Grant esfriou. Estou ciente. Também estou ciente de que você tem perguntas desde 1979. Perguntas que seus supervisores sabiamente lhe disseram para abandonar. Deixe-me explicar uma coisa. A criatura que você está protegendo não é o que você pensa. Meu aperto no telefone se intensificou. O que isso quer dizer? Quero dizer que seu amigo Silas não é uma vítima inocente. É um predador, um assassino. E vocês o abrigaram por mais de 2 décadas. As palavras me atingiram como um golpe físico. Isso não é possível, eu disse. Não? Então explique os corpos que encontramos naquelas cavernas. Restos humanos de pelo menos 5 indivíduos, alguns com décadas. Caminhantes, campistas, que se aventuraram longe demais e nunca mais voltaram. Todos com ferimentos consistentes com um ataque de algo grande e poderoso.
A criatura que vocês estão protegendo não é uma vítima, continuou Grant. É um assassino em série. A população agressiva que você acha que o está caçando, na verdade, eles estão tentando policiar sua própria espécie, nos ajudando a rastrear predadores como Silas antes que eles machuquem mais humanos. Ele mencionou um grupo de estudantes universitários que desapareceu em novembro de 1964, exatamente quando encontramos Silas. A criatura precisava de um lugar para se esconder, disse Grant, e vocês lhe deram santuário. Vocês foram cúmplices de assassinato por 2 décadas, senhores. Harris deu um passo à frente. Major, se você tem evidências disso, precisamos vê-las. Terei o maior prazer em compartilhá-las, mas primeiro vocês precisam recuar, parar de interferir, ou serão acusados como cúmplices de múltiplos homicídios. A linha ficou muda. Ficamos em silêncio, o peso das acusações de Grant nos esmagando. Não é verdade, eu disse finalmente. Não pode ser. Elias, a voz de Samuel era cuidadosa. Precisamos considerar. Não, eu o cortei. 23 anos, Samuel. Se Silas fosse um assassino, nós saberíamos. Ares estava olhando para as polaroides. Ele está certo sobre uma coisa, disse ela lentamente. A data da chegada de Silas coincide com vários desaparecimentos. Mas precisamos verificar. Precisamos voltar àquela caverna, a dos desenhos. Olhar com mais atenção. Eu não queria, mas ela estava certa. Não poderíamos defender Silas se não soubéssemos a verdade. Esta noite, eu disse. Voltamos esta noite. E o que quer que encontremos, lidaremos com isso. A caminhada até as cavernas pareceu diferente, ameaçadora. Silas não estava na entrada quando chegamos. Chamamos, mas não houve resposta. Entramos sem ele, movendo-nos mais fundo no sistema de cavernas do que havíamos ido antes, por passagens que eu nunca explorei. E então encontramos. Não corpos. Algo completamente diferente. A câmara estava arranjada como um santuário. Itens pessoais estavam dispostos em grupos, mochilas, roupas, pequenos objetos, cada coleção separada das outras, com figuras de madeira esculpida colocadas ao lado delas. Isso não é uma sala de troféus, disse Aris, sua voz sussurrante. É um memorial. Eu podia ver agora. Os itens estavam preservados, protegidos. E ao lado de cada coleção, arranhado na parede da caverna, havia nomes, aproximações fonéticas. Jenny, Michael, Rebecca. Ele não os matou, eu disse, a compreensão me inundando. Ele os encontrou. Pessoas que morreram na natureza, exposição ao frio, acidentes. Ele encontrou seus corpos e trouxe seus pertences para cá. Ele estava tentando honrá-los. Isso é comportamento de luto, disse Aris, fotografando tudo. Luto expresso através da preservação. Estas não são as ações de um predador. Um som atrás de nós nos fez virar. Silas estava na entrada, sua forma maciça contra a luz. Ele olhou para nós, para os memoriais, e emitiu um som triste, de luto, como se tivéssemos invadido algo privado. Silas, eu disse gentilmente, essas pessoas, você as encontrou depois que morreram? Ele assentiu lentamente, depois se moveu para uma das coleções mais antigas. Ele tocou os itens, depois fez gestos que eu pude interpretar. Frio, tempestade. Encontrado tarde demais, não pude salvar. Ele estava tentando ajudá-los e o memorial era a prova de seus fracassos, seu luto por aqueles que não conseguiu resgatar. Grant mentiu, disse Samuel. Ou ele interpretou as evidências para se encaixar em sua narrativa. Enquanto nos preparávamos para sair, o som de helicópteros encheu o ar, mais perto do que nunca. Eles encontraram o sistema de cavernas, eu disse. Nosso tempo acabou. Corremos pelas passagens, Silas nos guiando por rotas que eu nunca conheci. Emergimos na floresta a 800 metros da entrada principal.
Bem quando os faróis de busca começaram a varrer a encosta da montanha. Através das árvores, pude ver figuras se movendo em direção às cavernas, soldados armados, e entre eles, uma forma que não era humana. Eles haviam trazido seu rastreador. Nós corremos. Silas nos guiou por um terreno impossível. Atrás de nós, eu podia ouvir a perseguição, vozes gritando coordenadas, e sob tudo isso, o chamado de caça da criatura agressiva. Um uivo que gelou meu sangue. Ares tropeçou e eu a segurei. Por quanto tempo conseguiremos continuar assim? Ela ofegou. Silas tomou uma decisão. Ele parou na beira de um barranco, olhou para nós e gesticulou urgentemente. Vão, escondam-se. Ele os atrairia para longe. Não, eu disse, não vamos te deixar. Ele fez o som de luto novamente, depois tocou meu ombro, aquele gesto que compartilhamos por 23 anos, e se virou, abrindo caminho pela vegetação com um barulho deliberado. Ele está nos dando uma chance, disse Aris em voz baixa, para levar as provas para fora, para contar a verdade. Ela ergueu a câmera. Vamos, eu disse. Vamos fazer o sacrifício dele valer a pena. Chegamos de volta ao rancho ao amanhecer, exaustos, mas vivos. Aris imediatamente começou a trabalhar, preparando sua documentação. Vou enviar cópias para todos os veículos de notícias que eu conseguir pensar, disse ela. E uma queixa formal contra o Departamento do Interior. O telefone tocou. Era Grant. Sr. Thorne, seu amigo nos deu uma bela canseira. Muito impressionante. Onde ele está? Exigi. Ele está contido, por enquanto. Mas eis o seguinte. Quando o encurralamos, ele não lutou. Nosso especialista em rastreamento estava pronto para uma batalha. Mas o seu Silas simplesmente parou. Rendeu-se. Porque ele não é um assassino, eu disse. Porque você estava errado. Houve uma pausa. Examinamos aquela câmara memorial. Admito, levanta questões. Então solte-o. Não é tão simples, mas vou fazer algo que pode acabar com a minha carreira. Estou adiando a ordem de extermínio por 48 horas. É o tempo que vocês têm. E quero me encontrar com sua cientista. Rever as descobertas dela diretamente. Ela vem sozinha. Aris já estava reunindo seus materiais. É um risco, eu disse. Pode ser uma armadilha. Tenho que correr o risco, disse ela. Ela partiu 1 hora depois. A reunião durou 6 horas. Quando ela finalmente voltou, seu rosto mostrava a exaustão de alguém que esteve argumentando por sua vida. E então, perguntou Samuel. Grant revisou tudo, disse ela. Ele também me mostrou as evidências deles. Existem restos humanos, mas são antigos, e não há sinal definitivo de violência. É ambíguo. Então, o que acontece agora? Grant assinou uma suspensão da execução, estendida para 30 dias enquanto eles conduzem uma análise adequada. Ele também concordou em investigar a parceria deles com a população agressiva para ver se eles foram manipulados. Era mais do que eu esperava. Ele não é um monstro, disse Ares. É um soldado que recebeu informações ruins. Agora ele está questionando isso. E o Silas? Ainda contido, mas sob custódia protetora. Podemos vê-lo amanhã. Grant quer observar seu comportamento. Na manhã seguinte, dirigimos até a base militar. Grant nos encontrou no perímetro. Ele era mais baixo do que eu esperava, com olhos que já viram demais. O que te dá tanta certeza sobre essa criatura? Ele me perguntou. Ele salvou minha vida uma vez, eu disse. Inverno de 71. Eu caí no gelo no Riacho Norte. Ele me tirou, me carregou de volta para casa e acendeu uma fogueira. Ele poderia ter me deixado morrer. Ninguém saberia. Grant ficou em silêncio por um momento. Venham, disse ele. Eles haviam montado uma área de contenção em uma grande tenda. Não era uma prisão. Silas estava sentado no centro, observando a entrada. Quando me viu,
Ele emitiu um som de alívio e saudação. Estou aqui, Silas, eu disse, aproximando-me lentamente. Ele se levantou e veio até a barreira, sua mão se erguendo para tocar meu ombro através da malha. Aquele gesto, disse Grant em voz baixa. O que significa? Confiança, eu disse. Gratidão. Algo como amor. Nas 2 semanas seguintes, passei horas todos os dias com Grant e sua equipe, recontando cada interação que tive com Silas. Ares analisou tudo, e os contrastes entre Silas e a população agressiva eram gritantes. As evidências são esmagadoras, ela disse a Grant. Seus parceiros mentiram para você. Grant estava montando seu caso, mas a população agressiva sabia que algo estava errado. Eles estão exigindo acesso ao Silas, Grant nos disse uma noite. Querem ter certeza de que ainda planejamos eliminá-lo. O confronto veio 3 dias depois, um alarme da área de contenção. Eles romperam o perímetro. A voz de Grant crepitou no rádio. 3 deles estão indo para a tenda do Silas. Corremos para o acampamento base, chegando para encontrar o caos. Corri em direção à tenda de contenção sem pensar. Estava rasgada. Lá dentro, Silas estava encurralado contra a parede do fundo, 3 figuras maciças se aproximando. O rastreador que eu tinha visto liderava o ataque. Ele emitiu um som áspero quando entrei, um desafio. Então ele avançou. Silas se moveu com uma velocidade impossível, desviando do ataque e agarrando o braço do rastreador. Mas ele não revidou com violência. Em vez disso, tocou o rosto do rastreador com a mão livre e fez um som que era inconfundivelmente compassivo. Um gesto de conexão, de perdão. O rastreador o encarou, a confusão substituindo a agressão. Então os soldados de Grant invadiram e o feitiço foi quebrado. O rastreador se afastou e os 3 desapareceram na noite. Encontrei-me de joelhos ao lado de Silas, que havia desabado contra a parede da tenda. Você não lutou com ele, eu disse. Você tentou alcançá-lo. Grant apareceu ao nosso lado. Essa foi a coisa mais impressionante que eu já vi, disse ele em voz baixa. Nunca vi um deles mostrar misericórdia. E nunca vi um dos agressivos hesitar daquele jeito. As consequências daquela noite mudaram tudo. O relatório de Grant, acompanhado pela análise de Ares e meu testemunho, chegou aos mais altos escalões. O programa de parceria com a população agressiva foi suspenso. Não foi uma vitória completa, mas Silas estava livre. Grant providenciou sua libertação em nossa propriedade, com status de proteção oficial. No dia em que ele voltou para suas cavernas, caminhei com ele pela floresta uma última vez. 23 anos, eu disse, e eu nunca entendi de verdade. Ele fez um som gentil de aceitação. O que você vai fazer se eles voltarem? Perguntei. Ele parou, virou-se e tocou meu ombro. Então ele fez uma série de sons que eu não entendi completamente, mas peguei a essência. Ele continuaria tentando, continuaria se aproximando, continuaria acreditando que a conexão era possível. Ele me deixou na beira do sistema de cavernas, desaparecendo na escuridão que não era mais um esconderijo, mas um lar. Voltei para o rancho enquanto o sol nascia, pensando em tudo o que havia acontecido. Monstros são reais, pensei, mas nem sempre são o que esperamos. Às vezes, eles usam uniformes e seguem ordens. E às vezes, a criatura nas sombras é a coisa mais humana na floresta. A história não terminou aí. Histórias nunca terminam. Ares continuou sua pesquisa, revolucionando o campo. Grant se aposentou, incapaz de reconciliar suas ações passadas com o que aprendeu. Samuel e eu continuamos tocando o rancho, visitando Silas, nossa amizade se aprofundando. Ele estava lá quando o coração de Samuel parou no inverno de 1992, oferecendo uma presença silenciosa que foi mais conforto do que quaisquer palavras. Ele estava lá quando enfrentei o câncer em 1998.
de alguma forma chegando a um hospital onde Arisa havia providenciado para que eu tivesse um quarto privativo com uma janela voltada para as montanhas. E ele estava lá no meu 80º aniversário, sentado comigo na varanda, enquanto o sol se punha atrás dos picos que ambos chamávamos de lar. Não sei quanto tempo mais eu tenho, eu disse a ele. Ele fez um som de luto, aquele de sua câmara memorial. Está tudo bem, eu disse. Tive uma boa vida. Estranha, mas boa. E muito disso é por sua causa. Ele tocou meu ombro e senti o peso de tudo o que compartilhamos se assentar entre nós. Então ele fez algo que nunca havia feito antes. Ele se inclinou e pressionou sua testa contra a minha. Naquele momento, eu entendi. O amor não é sobre semelhança, é sobre reconhecimento. Ver a natureza essencial de outro ser e escolher honrá-la. Havíamos reconhecido algo um no outro naquela primeira manhã de inverno, algo que se transformou na relação mais importante da minha vida. Isso valeu tudo, todos os segredos, todo o perigo. Valeu cada momento. Eu morri 3 meses depois, em uma noite fria de fevereiro. Ares estava lá segurando minha mão. E em algum lugar lá fora, de pé na neve que caía, Silas esperava. Eu sabia que ele estava lá. Obrigado, consegui dizer com meu último suspiro. Gosto de pensar que ele me ouviu. Gosto de pensar que em algum lugar naquela mente brilhante e estranha, ele carrega uma memória de Elias Thorne, o rancheiro que escolheu ajudar em vez de ferir. E gosto de pensar que quando ele adicionar meu nome à sua câmara memorial, arranhando-o na pedra, ele saberá que sou grato. Grato pela confiança. Grato pela conexão. Grato pela chance de saber que monstros nem sempre são o que parecem. Às vezes, se você tiver muita sorte, eles se tornam os melhores amigos que você terá na vida. A neve continuou caindo, cobrindo as montanhas em um silêncio branco. Nas cavernas acima do rancho, Silas sentou-se em sua câmara memorial e fez um som que ecoou pelas paredes antigas. Era luto e amor e adeus, tudo envolto em uma única nota. E em algum lugar, além dos limites do mundo que eu conheci, eu o ouvi. E eu respondi.